aí, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui na palavra. Pequei feio ontem, pequei. E sei que Deus deve estar muito chateado comigo. Mas sabe quando seu coração fica assim pesado, fica triste por você ter pecado? Por assim, sabe? Saber que você fez, que Deus não agradou, que você desagradou Deus. Eu tô me sentindo assim, sabe? Triste, muito triste. Já pedi perdão a Deus, desde ontem eu tô pedindo perdão a Deus. Eu sei que eu tenho que abandonar o pecado. Eu vou me esforçar ao máximo, mais do que o máximo, para mim abandonar. Foi ontem. E nós temos que ter consciência que nós pecamos e não podemos colocar a culpa em nada, a culpa em ninguém, porque a culpa foi minha. Fui eu que procurei o pecado e eu que pequei, né? Nós vamos começar agora no livro aqui, ó, Levítico. Levítico. Eu vou ler aqui conteúdo do livro. O que tem dentro desse livro? 1. Oferta queimada. 2. Oferta de cereais. 3. Oferta de participação em comum. Não comam gordura nem sangue. 4. Oferta pelo pecado. 5. Alguns pecados e ofertas exigidas. Relatar pecado dos outros. Viu? Ontem eu pequei e hoje eu vou falar sobre. Nós vamos começar aqui no livro de Levítico falando sobre pecado, né? Ofertas alternativas para o pobre. Oferta pela culpa por pecados cometidos sem querer. Eu cometi o pecado sem querer? Alguns são sem querer, mas esse de ontem foi por querer. 6. Mais sobre a oferta pela culpa. Instruções sobre ofertas. Oferta queimada. Oferta de cereais. Oferta pelo pecado. 7. Instruções sobre ofertas. Oferta pela culpa. Oferta de participação em comum. Proibido comer gordura e proibido comer sangue. Porção dos sacerdotes. Conclusão sobre as ofertas. 8. Ordenação do sacerdócio arônico. 9. Arão faz ofertas de ordenação. 10. Fogo da parte de Jeová mata Nadab e Abiú. Fogo da parte de Jeová mata Nadab e Abiú. Regulamentos para sacerdotes sobre beber e comer. 11. Animais puros e animais impuros. 12. Purificação depois de dar à luz. Capítulo 13. Regulamento sobre a lepra. Sabe que lepra, né? É uma doença que tem desde a antiguidade, sabe? Ela vai comendo a pessoa, sabe? Eu lembro que só Jesus abraçava os leprosos. Tinha um lugar só de leproso, porque as pessoas corriam deles, porque lepra pega, tá, gente? Hoje tem um tratamento, tem medicamento. Antigamente não tinha, né? Ele ia comendo, ia dando machucado nas pessoas, assim, comendo-elas todas. Algumas pessoas têm que amputar perna, pé, por causa da lepra. Capítulo 13. Regulamento sobre a lepra. Lepra na roupa. 14. Purificação da lepra. Capítulo 14. Purificação de casas contaminadas. Capítulo 15. Corrimentos impuros de órgãos genitais. Olha, no capítulo 15 fala sobre corrimentos impuros de órgãos genitais. Isso é muito importante, hein? Para nossa saúde também. Você vê, desde antigamente, você era preocupado com a saúde. Deus era preocupado com a saúde da gente. 16. Dia da expiação. Capítulo 17. Tabernáculo, o local para sacrifícios. Proibido comer sangue. Regulamento sobre animais encontrados mortos. Capítulo 18. Relações sexuais proibidas. Não imitem os cananeus. Várias relações incestuosas. Eu acho que é com parente, né? Durante a menstruação. Não pode fazer relação sexual durante a menstruação. Atos homossexuais, tá no capítulo 18, no versículo 22 de Levítico. Bestialidade, capítulo 18, versículo 23. Continue puros, ou a terra os vomitará.
24:30. Capítulo 19. Várias leis sobre santidade. Modo correto de fazer a colheita. Consideração pelo surdo e consideração pelo cego. Calúnias. Não guardem ressentimento. Difícil, mas não é impossível. Proibido magia negra ou magia e espiritismo. É proibido aqui, ó. Nós vamos saber por que é proibido. Proibido fazer tatuagens, ó. No Antigo Testamento fala que é proibido fazer tatuagem. Respeito pelos idosos. Como tratar os estrangeiros. Capítulo 20. Adoração do Moleque. De Moleque. É uma pessoa. Espiritismo. Sejam santos e respeitam os pais. Morte por pecados sexuais. Sejam santos para permanecer na terra. Espíritas são mortos. Capítulo 21. Sacerdotes devem ser santos e puros. Sumo sacerdote não deve se tornar impuro. Sacerdotes não podem ter defeitos físicos. Ó, sacerdotes não podem ter defeito físico no capítulo 21 de Levítico. Capítulo 22. Pureza sacerdotal e comer coisas sagradas. Apenas ofertas de animais sadios são aceitáveis para Deus. Capítulo 23. Dias e festividades santas. Sábado, Páscoa, festividade dos pães sem fermento, oferta de primícias, das primeiras coisas, né? Você faz uma plantação de quiabo. Então, os primeiros quiabos são de Deus. Ofertas às semanas, modo correto de fazer a colheita, festividade de toque de trombeta, dia da expiação, festividade das barracas. Capítulo 24. Azeite para a lâmpada do tabernáculo. Colocava fogo, no azeite. Pães de preposição. Quem insultar o nome de Deus será apedrejado. Capítulo 25. Ano sabático. Ano do jubileu. Devolução de propriedades. Como tratar o pobre. Leis sobre a escravidão. Capítulo 26. Fiquem longe da idolatria. Bênçãos pela obediência. Punição pela desobediência. Capítulo 27. Resgate de algo oferecido como um voto. Pessoas, animais, casas, campos e filho primogênito. O filho primogênito é aquele que nasceu primeiro. Coisas devotadas incondicionalmente a Jeová. Capítulo 27. Resgate das 10ª partes. Aí for aí o conteúdo do livro Levítico. Então, vamos começar aqui no capítulo 1, tá bom? Já vamos começar de uma vez porque é pequeno. Capítulo 1, versículo 1. E da tenda de reunião do tabernáculo, Jeová Deus, Pai de Jesus, chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés. Versículo 2. Moisés, diga aos israelitas: se algum de vocês, israelitas, apresentar a Jeová, Pai de Jesus, uma oferta dentre os animais domésticos, sua oferta deve ser dentre os bois ou dentre as ovelhas e as cabras. Versículo 3. Se ele oferecer uma oferta queimada dentre os bois, deve apresentar um macho sadio, sem defeito, sadio, não pode estar doente. Deve apresentá-lo boi de sua própria vontade perante Jeová. Tipo, não pode ser uma coisa que vai lá e apresenta o boi agora. Não, a própria vontade da pessoa. A entrada da tenda da reunião. Você vai lá, pega o boi e mata o boi para Jeová. Da sua própria vontade, ninguém vai te obrigar. Versículo 4. Ele deve pôr a mão sobre a cabeça do boi para a oferta queimada, e a oferta será aceita em favor dessa pessoa, para fazer expiação por aquela pessoa. Acho que é perdão dos pecados, expiação. Então, para você ver que sempre Deus mandava colocar a mão na cabeça do animal, primeiro. Versículo 5. Então, o novilho terá de ser abatido, matado, assassinado.
perante Jeová, na frente de Jeová, de Deus, Pai de Jesus. E os filhos de Arão, que é o irmão de Moisés, os sacerdotes, Arão e os filhos deles são sacerdotes que Deus escolheu, apresentarão o sangue do boi e aspergirão. O que é aspergirão? Pegar o sangue assim, ó, e asperjar. Tipo assim, você pega a mão, coloca a mão na água, fica fazendo assim, ó. Aspergirão sangue em todas as laterais do altar de Deus, que está à entrada da tenda de reunião do tabernáculo. Versículo 6. Deve-se tirar o couro do boi, que foi a oferta queimada, e cortar o boi em pedaços. Versículo 7. Os filhos de Arão, que são os sacerdotes, devem trazer fogo ao altar de Deus e arrumar a lenha sobre o fogo. Versículo 8. E os filhos de Arão, que são sacerdotes, os sobrinhos de Moisés, arrumarão os pedaços do boi, que é a oferta para Deus, junto com a cabeça e a gordura do boi também, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Versículo 9. Os intestinos do boi e as pernas do boi serão lavadas com água. O sacerdote fará tudo fumegar, pegar fogo no altar, como oferta queimada para Deus. É uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 10. Se este homem, oferecer como oferta queimada um animal do rebanho, dentre os carneirinhos ou dentre as cabras, deve apresentar um macho sadio. Versículo 11. Deus não vai querer uma coisa doente. Versículo 11. O animal deve ser abatido, assassinado, morto, no lado norte do altar de Deus, na frente de Jeová. E os filhos de Arão, que são os sacerdotes, sobrinhos de Moisés, aspergirão sangue em todas as laterais do altar de Deus. Versículo 12. E ele cortará o animal em pedaços. Que animal? Carneirinhos, cabras, boi. E o sacerdote os arrumará os pedaços, junto com a cabeça e a gordura do animalzinho, aquele que a gente come, cabra, cabrito, carneiro, boi, em cima da lenha que está no fogo em cima do altar de Deus. Versículo 13. Ele lavará os intestinos e as pernas do animal com água. O sacerdote apresentará tudo e o fará fumegar no altar. Fumegar é o quê? Colocar fogo nas partes aí do animal. É uma oferta queimada, por isso que diz oferta queimada, porque as partes do animal são queimadas para Deus. É uma oferta queimada, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 14. No entanto, se este homem oferecer aves como oferta queimada a Jeová, Pai de Jesus, ele apresentará sua oferta dentre as rolinhas ou dentre os pombos novos. Rolinha e pombo também, matar para Jeová, para pedir perdão pelo pecado, para agradar a Jeová. Eu não sabia. Pombo e rolinha também. Versículo 15. O sacerdote apresentará o pombo e a rolinha junto ao altar de Deus. E este homem cortará o pescoço da ave com a unha dele e a fará fumegar, pegar fogo no altar de Deus, mas deixará que o sangue da rolinha ou da pomba, da rolinha ou da pomba, tem que deixar o sangue que escorrer na lateral do altar de Deus. Versículo 16. Essa pessoa que vai fazer aí, a oferta para Deus, deve retirar o papo e as penas e jogá-los ao lado do altar de Deus, do lado leste, onde ficam as cinzas. Versículo 17. Então ele vai abrir a ave entre as asas
sem dividi-la em duas partes. Não pode dividir em duas partes. Vai abrir a ave entre as asas. Então o sacerdote fará a ave fumegar no altar. Colocar fogo na ave. Qual ave, Luciana? Rolinha e pombos, que está no versículo 14 de Levítico 1. É uma oferta queimada, uma oferta feita por fogo de aroma agradável para Jeová. O que é aroma agradável? Jeová se alegra das pessoas. Na época não tinha Jesus ainda. Hoje nós pedimos perdão em nome de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos Jesus, nós pedimos perdão a Jeová em nome de Jesus. Antigamente tinha que fazer o quê? Essa oferta queimada. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa para vocês verem. Ó, para você ver, ó, tá o animalzinho lá dentro pegando fogo, ó. Tá, olha lá, tá vendo? Tem uma caveirinha lá dentro, ó. Esse aqui é outra oferta, ó. Parece um carneiro, né? Ali em cima ali, os sacerdotes, todos vestidos com as vestes que Deus mandou. E o carneirinho lá em cima para ser queimado. Aqui, ó, ele pedia essas ofertas aqui, ó. Tá vendo? Aves, cabrito, novilha ruiva, cordeiro, bode. Dizem que aí tem centro de macumba que eles pedem a mesma coisa, né, gente? Será que galinha preta também? Cabrito, novilha que nunca trabalhou, pombo rolinha, novilha ruiva, cordeiro, bode. Vou mostrar pra vocês aqui, são as ofertas que Deus aceitava. Boi, novilho e cordeiro macho. Tinha que ser macho, não podia ser fêmea, Deus não gostava. Ó, vamos ver aqui se vocês conseguem ver, porque tá claro aqui, tá dando uma claridão pra vocês, ó. Pegou o cabritinho ali. Vamos pro lugar. Ó, deu pro sacerdote. A pessoa vai lá, entrega pro sacerdote. O sacerdote vai olhar. O sacerdote tem que olhar para ver se ele está bom mesmo. Tá bom, aí ele vai lá e ora a Deus, oferecendo ali para Deus aquele carneirinho, aquele cabrito, aquela cabra para Deus. Aí ele vai pegar a faca agora, ó, vai pegar pela cabeça como Deus, ó. Aí ele vai, ó, colocar fogo ali. Ó, ele coloca fogo e coloca o animal para ser queimado. Para ser queimado diante de Deus, para que Deus